Seja bem-vindo à nossa roda de conversa do Instituto Harmony. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar o projeto para vocês, para quem nunca assistiu ainda, né, nunca participou. É uma iniciativa que não tem nenhum tipo de conflito de interesse, nós não temos nenhum tipo de patrocinador. Temos por objetivo promover uma discussão com profissionais renomados na área. Hoje eu estou recebendo aqui o Murilo Dátilo, que daqui a pouco vai se apresentar. Para poder trazer conceitos sempre baseados em evidências científicas que contribuam com a questão do entendimento das pessoas sobre as temáticas que serão discutidas. Hoje, especificamente, nós vamos falar de um tema bastante polêmico que o Murilo ama de paixão, inclusive ele me atiçou lá no Face e no Instagram, dizendo que ele não tinha me contado que ele ia acabar com as dietas da moda, mas brincadeira. Nós não vamos defender ou vamos criticar dieta A, dieta B ou dieta C. Nós vamos pegar o princípio dessas dietas e discutir o impacto disso na saúde e buscar então uma compreensão maior de é interessante para você ou não é interessante para você, mas quem vai tomar essa decisão é quem realmente terá que seguir esse tipo de dieta, né? Então o que eu combinei aqui com o Murilo é que ele se apresenta inicialmente para vocês conhecerem um pouco dele e aí a gente começa a nossa conversa. Murilo? Bom, primeiro agradeço bastante pelo convite vindo da Sueli. Para mim é uma satisfação muito grande. Ela sabe que eu odeio quando pede para eu me apresentar, mas eu sou nutricionista e atuo em clínica e também tive uma experiência na área de pesquisa. Então eu fiz meu mestrado, meu doutorado e depois fui para a vida mais de transposição da teoria na prática. Então eu sempre gostei bastante disso. Então acho que isso acaba resumindo bastante um pouquinho do que eu faço e do que eu fiz. Perfeito, Murilo. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa conversa. A experiência do Murilo em termos práticos é muito grande, então ele tem aí bastante a contribuir. Então eu quero começar o tema dietas da moda falando um pouquinho sobre a palavra dieta. Então antes de vir para cá a gente estava discutindo um pouco sobre essa condição, né? A palavra dieta ela tem origem grega e ela está relacionada em uma das suas vertentes de explicação, porque existem várias vertentes aí de explicação, mas uma delas está relacionada com uma condição de modo de vida. E um dos trabalhos que eu li para poder falar um pouquinho sobre essa palavra até coloca uma condição ruim do que nós fizemos com a palavra dieta, né? Porque hoje dieta é sinônimo de perda de peso, então todo mundo faz dieta para perda de peso. E esse não é o significado da palavra dieta. Então, quando eu falo em modo de vida, eu tenho que falar além da alimentação, eu tenho que falar do exercício, eu tenho que falar de gerenciamento de estresse, eu tenho que falar de tantas outras temáticas, né, que estão envolvidas com o modo de vida, que falar que dieta é só alimentação parece assim bastante reducionista, né? E uma outra condição que não bate, se eu pensar que é modo de vida, não dá para falar da moda, né? Porque nada que é da moda vai se sustentar a longo prazo. Então, se eu estou falando que eu estou mudando o meu modo de vida, então eu estou falando de um plano que tem resultados a curto, a médio e a longo prazo e que tem que ser mantido, não é uma coisa que eu faço transitoriamente. E eu sei que nesse sentido o Murilo tem bastante a colocar, nesse sentido assim, de dizer sobre resultado, quer dizer, quando você fala hoje para uma pessoa que ela vai executar uma modificação do seu comportamento alimentar, independente do objetivo dela, Murilo, se é redução de peso, se é diminuir o seu colesterol porque ele está apresentando uma alteração em seu exame bioquímico, se ela tem um diabetes, eu estou propondo para ela uma reeducação alimentar, vamos usar essa terminologia, né? Na sua opinião, essa pessoa está chegando para você com esse pensamento, ou seja, eu vou fazer isso em uma semana, 2 semanas, ou seja, a curto prazo tem resultado, depois não faço mais, ou ela já tem essa ideia de que é um comportamento que tem que ser modificado para a vida? Do que você comentou do termo moda, já esbarra uma coisa que no conteúdo de emagrecimento, quando tem se tornado uma disciplina e um curso que frequentemente eu tenho ministrado, e até mesmo é um objetivo que muito me procura em consultório. Essa é uma das minhas linhas mais fortes, né, dos braços mais fortes que eu tenho. E eu falo assim, moda passa. Moda passa. Então já começa
um pouco pela fraqueza do próprio nome. E eu percebo que as pessoas elas têm um comportamento um tanto dicotômico. Elas chegam no consultório tendo um pouco de consciência do que quer para a vida, mas não consegue trazer isso e colocar em prática. Vamos entrar com alguma intervenção, seja lá qual for, mas quanto tempo vai demorar para acontecer, né? Então, ela tem consciência do que é para a vida, mas a hora que planejamos algo, ela fala, mas quanto tempo eu conseguirei meu resultado? E a hora que colocamos em pauta o quanto tempo talvez seria o necessário para obter o desfecho, ela fala, mas vai demorar tudo isso? Então é um comportamento muito dicotômico. E aí vem à tona o imediatismo do indivíduo. Muitas vezes é para questão relacionada ao emagrecimento, mas para outros aspectos também. Mas eu percebo que quando é para algum objetivo diretamente relacionado à saúde, e as pessoas não têm o emagrecimento como relação com a saúde primária, e sim do ponto de vista estético, quando é para a saúde, parece que os pés estão mais no chão. E que ela consegue fazer uma leitura do plano, da intervenção, não somente nutricional. Porque não é só nutrição, né? Não é só alimentação. Ela consegue ter mais consciência e eu percebo que o olhar dela consegue ser mais à distância. Sim. E trabalhar com metas que são mais factíveis. Entendi. Então, toda vez que entra estético, um objetivo estético, a ansiedade acaba entrando no caminho e muitas vezes culminando em falha. Quando tem alguma questão relacionada à saúde, eu vejo que as pessoas têm mais pés no chão. Só que tem um outro comportamento, que quando é algo para a saúde, as pessoas tendem a valorizar menos. Sim, concordo. Quando é para a estética, elas tendem a se engajar mais no planejamento, qualquer que seja ele, só que muitas vezes não é sustentável. Porque quem busca um objetivo estético tem uma falha absurda que é traçar um objetivo do qual muito provavelmente nunca atingirá. Isso é forte. Isso porque é forte. Ela prospecta algo que muitas vezes é incompatível com ela. Haja vista um exemplo claro quando a pessoa apresenta para você assim, eu quero esse corpo. Que é um corpo de uma outra pessoa. A falha já começa aí. E então tem essa mistura de informações, de conceitos, um pouquinho de valores também. Trabalhar a condição hoje, se eu for para esse lado que você falou do emagrecimento, você vai se deparar com um corpo que é vendido como imagem ideal de corpo, né? E que ele fica, a cada vez que as pessoas imaginam que elas estão chegando mais perto dele, o modelo se modifica, vamos dizer, porque você tem junto com isso, você tem toda uma indústria ligada ao processo que ganha muito dinheiro. Então, se eu falar que eu vou sair de A e vou chegar até Z, e a hora que eu chegar em Z, eu deixo de consumir todos esses produtos e serviços, vamos dizer assim, essa indústria não se sustenta. Então, eu preciso ou criar outros objetivos, ou produzir outros caminhos que possam te ajudar a chegar nesse objetivo. Muitas das dietas da moda, elas estão repletas disso. Então, assim, você vai, na verdade, comprar o meu livro, você vai comprar o meu produto, você vai comprar o meu suplemento, tá? Quando esses produtos começam a ficar um pouco mais ultrapassados, eu não sei se a palavra ultrapassada é correta, mas assim, antigos, mas vamos pensar antigo. Antigo assim, eu lancei isso faz 2 meses. 2 meses depois, eu já tenho que lançar outro. Então eu vou agregando produtos, eu vou agregando serviços, e o que me chama bastante atenção, quando você fala que esse objetivo provavelmente não seja atingido, é que eu continuo então alimentando esse ciclo para ele, tentando iludi-lo para conseguir essa condição. E em nenhum momento você falou de ciência. Então, eu vou dar um exemplo de algo que vem me incomodando assim um pouco, né? Eu tenho 34 anos.
Faz muito tempo que eu vejo revistas publicando, perca tantos quilos em tantas semanas. Ainda tem. E não é uma só. Não é. São muitas. Mas assim, ainda tem. Então eu lembro eu não vou conseguir datar exatamente, mas de muitos anos atrás que tinha isso. Eu lembro da minha mãe, que ela falava que seguia a dieta da lua, ela fazia. Ela fazia. Uhum. Tinha a dieta dos copos o copo da água, que eu não sei se era a mesma da lua e tal. Isso já existe de muito tempo. E isso eu lembro como criança. Então quer dizer que ainda está aí, né? Ainda está aí. Se cruzarmos um pouquinho com alguns dados de ciência, eu vou traçar aí de 25, 30 anos para cá, pelo menos. O número de indivíduos com excesso de gordura corporal só aumentou. Então já dá para ter uma constatação um tanto lógica de que esses negócios não dão em nada, no final das contas, né? Mas são tentadores. Porque mexe com a ânsia da pessoa de obter um determinado resultado. A hora que eu traço um planejamento para o indivíduo lógico, prudente, ele olha e fala assim, mas vai demorar tudo isso? Uhum. Eu perco, ponto. Mas é o que eu frequentemente explico para ele e dou em aula isso também. Que se lá no passado tivesse sido feito direito, a gente não precisaria estar tendo essa conversa hoje. Perfeito. Então eu estou dando a possibilidade para o indivíduo de lá na frente ele não olhar para trás e falar, putz, deveria ter feito aquilo, né? E eu vejo isso em profissionais, como formador também, um problema porque profissional não necessariamente ele é pago, na verdade não é nem necessariamente, ele não é pago para falar obrigatoriamente o que o indivíduo quer escutar. O profissional é pago para falar o que é melhor para o indivíduo, mesmo que seja contra o que ele esteja esperando, que ele estiver esperando. E hoje eu vejo muitas condutas que vão a favor de um resultado, mas que vão contra a fisiologia. Seja fisiologia, seja aspecto metabólico, o aspecto hormonal, o aspecto psíquico, que vão contra isso. E isso vai de encontro à nossa última live que nós fizemos com o pessoal do CRN, com a doutora Thelma especificamente, onde a gente teve a possibilidade de avaliar essa condição de o quanto que você tem o compromisso de tomar ou adotar condutas com embasamento científico, o quanto você não pode prometer metas, vamos dizer assim, se comprometer com metas que não são atingíveis por esse indivíduo, o quanto você não pode trabalhar com conflito de interesse, o quanto que você não pode fazer venda casada de produtos. Então tudo isso foi muito discutido e eu acho que esse é um ponto extremamente importante para a gente trabalhar. Por quê? Você falou agora da sua vivência, eu quero trazer um pouco do que eu tenho visto também. Então nós passamos por uma fase onde o profissional que trabalha na forma como você está trabalhando, na forma como eu trabalho, que ele foi considerado como um indivíduo não atualizado. Você não está atualizado, você não sabe do que você está falando, porque a última moda não é esta, né? E a minha resposta para esses indivíduos ao contrário. Por saber muito bem do que eu estou falando, eu, na verdade, estou muito atualizado, porém, eu não estou sendo levada por modismos que não têm embasamento científico. Nesse momento, o paciente, ele saía do consultório e ia procurar pela moda. Só que agora ele está voltando. Ele está voltando, e é uma história interessante, porque ele fala assim para você, cansei de tantas tentativas, cansei de tanto reduz peso, ganha peso, reduz peso, ganha peso, cansei de tanto fazer coisas que prometem que reduz o colesterol, o triglicérides, ou que normaliza a minha glicemia, e agora eu quero fazer direito. Então, é mais ou menos assim, eu precisei experimentar, e agora que eu vi que não dá certo, eu volto. E ele fica muito bravo, não sei a sua experiência,
Quando você conta para ele que o fato dele ter ido experimentar e voltado criou alguns dificultadores para ele atingir essa meta, ou Sim. criou algumas complicações na saúde dele, gerou algumas complicações na saúde dele, que antes ele não tinha, agora ele passou a ter em função de ter adotado esse tipo de comportamento, né? E isso gera um pouco de revolta desses indivíduos, mas ele também é um profissional e como ele fez isso comigo, né? Então acho que é uma coisa que a gente também precisa pontuar, que é toda ação gera uma reação. Então eu seguir hoje um plano alimentar equivocado no seu conceito, na sua ciência, nos seus aspectos, vamos dizer assim, de base, não é inócuo. Eu posso gerar consequências na saúde desse indivíduo, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, como é que fica essa história do médio e longo prazo das dietas da moda? Sim, o que você comentou é bem real. Você foi falando assim, a gente não tem nada combinado. Não, né? nadinha, Não tem, nadinha. Porque você foi falando, eu praticamente saí um pouquinho e voltei no tempo, assim, porque o seu relato ele é extremamente real para mim também. Tanto que o meu público principal não é a molecada, Perfeito. não é o pessoal jovem. Perfeito, é isso mesmo. Né? E o meu consultório ele é praticamente marcado pelas pessoas estragadas pelos outros. Então, é raríssimo, atualmente eu tenho 10 anos de formado, é raríssimo pegar uma pessoa e falar assim, eu nunca passei com um nutricionista. É raro. É raro. Então já tem outras experiências. Por um lado, não acho que é uma... Independente da conduta, e não que eu faço o atendimento perfeito, eu sempre sou um defensor disso, de que, para mim, né, eu vou até voltar um pouquinho naquela outra transmissão, na minha opinião, não precisava nem sair em um código de ética o que não é permitido, foto antes e depois. Né? Para mim, não precisaria nem ter documentado, acho que vai do valor do profissional. Porque é uma coisa tão óbvia que eu não vou conseguir projetar em você o resultado que eu consegui em outra. E é algo que eu sempre faço algumas provocações, porque ninguém coloca o resultado que deu errado. Né? Só coloca os resultados bons, como se o consultório, não somente de nutrição, mas em todos os serviços, não é assim, não sempre dá certo. Ao contrário. Exato, né? E o primeiro aspecto é gostar do profissional. A parte da estratégia, ela é, na minha opinião, segundo plano. Porque depende de ter uma simpatia, de eu ter empatia, de a pessoa ter empatia para comigo também. E frente a isso, do que você foi falando, eu comentei que fez com que eu revivesse alguns momentos, que é a pessoa chegar já com um passado negro. Eu costumo mostrar, eu costumo falar que é uma mancha no currículo, né? Porque, embora o termo dieta ele não seja originalmente para restrições, para emagrecimento, acabou adotando essa configuração, né? Essa conotação que você comentou. E quando trazemos do termo atual, dietas da moda, elas esbarram em emagrecimento, que é o que muitas pessoas querem. A maior parte delas é para essa finalidade, né? Então eu vou entrar um pouquinho nesse tópico do emagrecimento, e que vem o que você citou, do impacto disso para o nosso organismo. As estratégias da moda, elas muitas vezes estão pautadas em restrições, que culminam em resultados mais rápidos. Só que para o corpo isso soa como criminoso. E as pessoas, tanto consumidores quanto profissionais, têm dificuldade de enfiar isso na cabeça. Tá? Explico a parte desse controle como finanças. Simples. Né? Quando que nós estamos mais... Se a pessoa tiver juízo, né? Se ela tiver juízo, quando que ela estaria mais apta a gastar mais? Quando ela ganha mais. Então, se ela ganha mais, ela se permite gastar mais.
Se ela ganha menos, por isso que eu falei se ela tiver juízo, né? Porque tem o inconsequente. Mas se ela tiver juízo, ganhou menos, sai menos, entra em modo econômico. Então nós podemos criar diversas situações em que o nosso controle de gordura corporal, o nosso controle metabólico, ele parte do princípio do quanto que entra para ter uma real saída adequada. E o nosso corpo é picareta, né? Picareta porque ele veio na Terra, cada um tem um propósito, mas ele veio na Terra para sobreviver num estado de insuficiência de alimento. Ponto. É isso que ele quer. Ele não quer passar fome, mas ele sabe que ele passará fome em algum momento, ou pode passar, né? Então ele tem que ter todo um mecanismo, na verdade são vários mecanismos para se defender desse tipo de situação. Então tirar gordura do corpo é contraproducente para a biologia. Tudo bem, as pessoas estão com excesso de gordura corporal. Isso produz resultados deletérios. Ok, vamos diminuir a quantidade de gordura desse indivíduo. Mas como nós vamos reduzir? Porque gordura é o que o corpo quer ter. Aí entra uma série de passos a serem respeitados para diminuir o impacto dessa redução de gordura sobre o corpo. Porque muita gente fica feliz, né? Tá emagrecendo tantos quilos, ela dá um sorriso daqui até aqui e tá. Não é para ficar feliz, não. É para ficar preocupado, porque o corpo tá olhando assim, você tá perdendo gordura? Vou te pegar. Vou te pegar e vou fazer você ganhar tudo isso daí que você perdeu e mais um pouco também. Todo mundo já viu o efeito sanfona. Só que o efeito sanfona ele não acontece perda, ganho, perda, ganho, de forma constante. Em ascendência. Ao longo dos anos o indivíduo vai perdendo e ganhando, mas sempre subindo. Sim. Isso já mostra o quê? Que o corpo está se tornando apto a fazer o quê? A entrar em um modo mais econômico. Vamos para a realidade de atletas. Atletas que demandam, que competem em categorias de peso, a cada ciclo de perda de peso, ele presencia uma dificuldade maior para perder. Óbvio que não de uma para outra, mas ao longo do tempo ele vai ficando mais resistente. E emagrecimento é exatamente a mesma história. Então, de alguma forma, essas restrições malucas são criminosas para o corpo. E o outro exemplo que eu dou é como se fosse um jogo de xadrez. Antes de mover a minha peça, eu já tenho que prever a jogada alheia. E o melhor jogador de xadrez é aquele que consegue prever não só a próxima jogada do outro, mas tantas jogadas depois pelo único movimento de uma peça. Então, antes de eu mexer, de eu fazer qualquer coisa, eu já tenho que saber ou tentar imaginar o que o corpo fará como contra-ataque. Por isso que nessa hora, menos é mais. E não é o que nós estamos vendo. Estamos vendo o quê? Tira daqui, tira de lá. Aí prescreve manipulados com um monte de coisa pra cá. Que aí eu olho e falo assim, gente do céu, de onde surgiu esse tipo de coisa? Né? Menos é mais. Em emagrecimento, menos é mais. Menos é muito mais. 3 perguntas para você com base no que você falou, que eu acho que são extremamente corriqueiras durante os nossos atendimentos, tá? O corpo tem memória disso? Bem. Segunda pergunta. Claro que alguns corpos têm mais facilidade para ter uma memória do que outros. Então ele pode combinar estratégias. Nessa nossa batalha, porque agora pela sua explicação isso virou uma guerra, vamos dizer assim, né? Então assim, nessa estratégia toda eu que eu concordo. Estratégia de guerra. Exatamente, estratégia de guerra. Então se eu pensar nessa estratégia, eu estou dizendo mais uma vez, retomando aquele conceito, que é assim, eu tenho que programar uma modificação lenta que vai gerar um resultado por parte desse corpo. Ele vai reagir, mas se eu fizer com uma estratégia inteligente, não sei se você vai corrigir, pode com toda liberdade corrigir isso, eu consigo atingir o meu objetivo pensando que esse indivíduo tem um pouco mais de gordura corporal do que deveria, ok? Então, a outra pergunta como que fica esse discurso, então, que é muito comum
vamos colocar assim, na boca do nosso paciente, nas redes sociais e em vários locais por os quais nós transitamos, estou enganando o meu corpo. Então vamos enganar o metabolismo, então eu estou fazendo isso para... Essa palavra enganar, ela acaba sendo bastante comum e eu olho para a pessoa e falo assim, eu acho que você está sendo enganado e não que você está enganando. Aí é que está. Aí eu me coloco assim, em aula mesmo, né? Eu vou trazer várias falas de aula, porque isso é recorrente também. A hora que eu falo assim, eu estou enganando o corpo, pobre coitado, por que não? O corpo já está assim, te ferrei, cara. Porque o nosso metabolismo para quem gosta de bioquímica, certo? Para quem gosta de bioenergética, bioquímica, quando a gente começa a estudar, eu fico cada vez mais apaixonado. Porque assim, é uma grandeza, é uma inteligência tão grande que, na minha percepção, quem acha que está enganando o corpo não conhece essa grandeza, não conhece todas essas interações e todas essas adaptações que o corpo consegue fazer para gerar esse tipo de resposta. Sim. Então eu vou te pedir uma gentileza. Como a gente também tem como nosso público pessoas leigas, então eu vou dar um exemplo e vamos ver se eu entendi o que você falou. Quando você fala de economia, então eu estou dizendo assim, dietas com baixo consumo de energia terão respostas mais agressivas por parte do organismo. Então, assim, estar ofertando menos, você falou, ganho menos dinheiro, significa então que esse corpo está recebendo menos energia. Dietas hipocalóricas. Sim. Você pode colocar um valor, não numérico, mas assim, o que seria, em que momento que isso seria mais importante? Não sei se o número aqui é interessante, mas assim, eu posso invadir estágio 1, estágio 2 e estágio 3, vamos dizer assim. No estágio 1, essa resposta ela é mais agressiva ou menos agressiva, entendeu? Alguma coisa para o público entender. Sim. Ou se você quiser dar um exemplo numérico. Eu acho assim, se fosse para a parte para um profissional, dá para falar de coisas um pouco mais específicas. Acho que para tanto profissionais quanto não profissionais, um dos grandes princípios durante um processo de emagrecimento, tentar não perder mais do que algo em torno de 1% do peso por semana. Por semana? Por semana. Tá? Então, se o indivíduo pesa 80 quilos, que ele não perca algo mais do que algo em torno de 800 gramas. Por semana? Por semana, okay. Né? E dentro do... Já tem gente falando assim, mas só isso, né? Não estamos falando de resolver o problema o mais rápido possível, mas sim da melhor forma possível. Por isso que é um processo, né? E quanto menor for a perda, melhor é. Porque é como se o corpo não... Tentando criar uma cena, é como se se eu fosse teu filho, e eu quisesse roubar dinheiro de você... Sem você perceber, eu não ia pegar e roubar um monte de dinheiro assim de uma vez. Eu ia pegar a moedinha do carro, aí eu ia pegar o centavinho lá da fruteira que estava jogado lá na mesa. Você está tirando um pouco apenas. Para não ativar mecanismos de defesa. Para você não sacar. Então, esses déficits calóricos importantes promovidos com essas dietas, então o indivíduo está acostumado a comer 3.000 calorias, de repente ele faz uma alimentação, como a gente conhece alguns modelos de 500 calorias, nós estamos falando que são 2.500, 2.400 calorias a menos, quer dizer, você quem vai roubar o banco. Exato. Você não roubou as moedinhas eu aí. Eu pego a sua carteira e tiro todo o dinheiro. O dinheiro. E aí você vai falar, mas espera lá. Tá. O que está acontecendo? Você vai começar a criar mecanismos para saber, por que esse dinheiro saiu? Entendi. Né? Tem uma pergunta, vamos lá? Vai. Pessoal, não é... Tudo bem? Bora, vamos lá, Jana. O que vocês acham de essas dietas de jejum intermitente? Que não deixa de ser uma forma de tirar a energia, né? Então, vamos lá. Existe uma confusão. Primeiro, vou olhar um pouquinho para cá também, para responder no olho. Não entra na minha cabeça como um negócio desse pode ser prescrito. A pessoa leu, ela querer fazer por conta, um leigo tem o direito
não vou chamar de erro, mas de fazer algo que não seja necessário. Agora, prescrição, isso me dói a alma. Incomoda. Só que tem uma confusão frequentemente encontrada quando vem em jejum intermitente. Porque o jejum intermitente representa encurtar o tempo de oferta de refeições e aumentar a exposição ao metabolismo de jejum. Isso pode ser, por exemplo, o que é conhecido, muitas pessoas conhecem, passar o dia 16 horas sem comer, 8 horas comendo, ou menos 20 horas sem comer, 4 comendo, ou então passar 2 dias da semana, exemplo, segunda e terça, comendo menos ou não comendo nada, o que já me dói a alma só de imaginar um negócio desse, e os outros dias tentando comer próximo das necessidades, ou então alternar dia sim, dia não. Existem vários modelos. Existem. Mas existe uma confusão, porque jejum intermitente é uma coisa, restrição calórica é outra. E muitos dos modelos de qualquer dieta, inclusive jejum intermitente, é que ele carrega restrição calórica junto. Que é a questão do que a gente falou agora. Exato, que é o débito, né? Que é comer menos calorias do que o indivíduo gasta. 2017 para 2018, começaram a sair pesquisas boas a respeito disso. Porque a ciência sempre vem atrás, né? Sempre vem atrás. Lança-se uma moda, a ciência vai atrás para tentar entender se isso não vai fazer... Exato. Qual é o impacto que isso vai gerar, né? E existe um dado um pouco mais antigo sobre o indivíduo entrar em jejum intermitente, então encurtar o tempo de oferta da alimentação, porém sem restrição calórica. Ele não tem benefício. Então parece que o benefício se dá às custas da restrição calórica e não da forma que é distribuída a comida ao longo do dia. Portanto, se ele fica, independente do modelo, se ele fica X horas sem comer, mas depois ele ingere o mesmo valor energético que ele consumia antes, não tem benefício? Não. Tá. A grande dificuldade é que dependendo do modelo, o indivíduo não consegue comer tudo que ele precisaria numa janela curta. Então ele entra em restrição calórica. Tá. E essa restrição calórica agora passou a ser o alvo de investigação. E nós tivemos bons trabalhos saindo de 2017, 2018, mostrando que restringir calorias todo dia, um pouquinho, todo dia, ou então de forma intermitente. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. E no dia de restrição, com encurtamento do tempo de oferta do alimento. Só que durante a semana, a quantidade de calorias restritas foi igual entre ambas as condições. Os indivíduos perdem a mesma quantidade de peso. Mostrando que o que interessa não é eu encurtar o tempo de oferta, comer mais aqui, comer mais ali. E sim, o quanto de calorias nós colocamos para dentro do organismo, tá? E aí vem uma questão que eu acho importante, que é assim, que é o perguntar para a pessoa, você quer seguir isso pro resto da tua vida? Se ela titubear, então, meu amigo, não é o plano. A não ser que a determinada estratégia seja adotada por um período muito breve, mas não jejum, né? Porque muitas vezes esbarra em conflito social. Tô indo jantar, mas tá na minha hora de jejum, não vou poder comer. Gente, assim, não tem lógica, porque implicará em sofrimento para o indivíduo de alguma forma. Ah, mas eu aguento por um tempo. Se aguenta por um tempo, não vai aguentar por... Então não precisamos fazer. Né? Mas eu acho que tem uma informação boa do jejum. Que é consolidar que o indivíduo não tem obrigatoriedade de comer de 3 em 3 horas. Sim. Né? Isso nunca existiu, mas não quer dizer que o indivíduo não pode comer de 3 em 3 horas também. Hoje mesmo eu estava lá no consultório, antes de vir para cá. Aí eu estava pensando assim, as pessoas estão ficando um pouco chocadas quando eu olho para elas e pergunto assim, o que você quer comer? Vai lá, mas como assim? O que eu quero comer? Você que é nutricionista? Você que tem que me falar o que eu tenho que comer. Tá tudo errado. Porque dá para montar diversos planos
com diversos tipos de alimentos, inclusive produtos alimentícios. E não existe o alimento que constrói um resultado, ou que é a salvação, nem o alimento que destrói, que é um sabotador. Isso não Não existe. dá. Aí a pessoa fica meio chocada. Mas como assim? Eu posso escolher o que eu quero comer? Como assim, Murilo? Então quer dizer que na verdade não existe o dia do lixo? Na minha opinião, esse termo... Não, é um absurdo isso, né? É um absurdo. Eu acho. Porque eu trouxe a questão do dia do lixo porque eu queria resgatar esse dia do lixo pensando na condição da caloria que você falou agora, né? Porque aí você está fazendo uma restrição de energia, que é o que você falou, por exemplo, que se no final da história o que vale é a restrição calórica, quando você propõe o dia do lixo, você não está mais falando numa restrição calórica. Então, assim, como que o corpo entende isso? Então, eu estou fazendo ali uma restrição, esse indivíduo fez uma pequena restrição, que nem você sugeriu. Ele vinha ali, por exemplo, com X de calorias, comendo tudo bonitinho do jeito que eu falou. Aí, num determinado momento, ele vai pro dia do lixo. No dia do lixo, ele come 2 vezes mais caloria do que aquilo que ele está trabalhando. Então, já vou deixar claro, eu odeio esse termo, porque chamar alimento de lixo, eu já começo por uma questão minha, vamos dizer assim, que é filosófica, né? Mas o que acontece metabolicamente falando com esse indivíduo que, ao promover esse tipo de ação, eleva muito o valor energético que ele está ingerindo? Tudo dependerá de qual for a real quantidade de calorias ingeridas. Se durante, vamos considerar de segunda a sexta, se ele entra num débito calórico X, vamos supor que ele vai consumir 250, eu só vou falar número para conseguirmos construir o raciocínio. Se ele consumirá 250 calorias a menos por dia do que ele gasta em 5 dias, são 1.250 calorias a menos, certo? Somando. Se no sábado e domingo, que seja ou só no sábado, vamos fazer o dia do lixo. Se ele ingerir a quantidade de calorias que ele gastar naquele dia, vou inventar um valor, vamos supor que ele gaste 2.500. Se ele ingerir essas 2.500 e ele for para qualquer lugar e compensar e consumir essas 1.250 calorias, matematicamente falando pelo menos, ele anula tudo o que ele fez durante a semana. tudo que ele fez antes. É o que eu penso. Tá? O corpo, ele conta calorias, mas ele tem a habilidade de aumentar o metabolismo e diminuir, então não dá para falar exatamente que matematicamente tudo se encaixa, mas a dinâmica de raciocínio é mais ou menos essa, né? Então, não há necessidade de o indivíduo se privar e aí no final de semana se libertar. Primeiro porque, na minha opinião, se ele come, na minha opinião não, ele não precisa enxergar a semana como um sofrimento. Perfeito. E entra no dia da libertação. E dentro de manejo nutricional e alimentar, colocando mais alimentos que ele goste durante vários dias, no dia em que ele vai curtir, ele até tem menos prazer em comer, menos necessidade daquela quantidade. Exato. Ele não vai fazer o que a gente chama de compensação, Ele não tem vai uma atitude- compensar, na Exato. verdade. Ele não tem uma atitude mais compulsiva. Não estou falando que o indivíduo tem compulsão alimentar, mas ele pode ter uma atitude Compulsivo. mais compulsiva, né? A psicologia explica que o não é mais tentador, né? Que o proibido é mais tentador. E isso é muito comum. Você já passou por isso, todo mundo que estiver aí já passou por isso também. O que você gosta de comer? Eu amo chocolate. Tá. Então você vai comer o chocolate. Aí ela volta e fala assim, e aí, comeu chocolate? Ai, nem senti vontade. É bem comum. É bem Assim, comum isso, porque- na verdade, acontecer. Então não é algo assim, que está nos livros. Ou então, assim, a primeira semana foi o máximo. Depois não senti mais vontade. Exato. É mais ou menos isso. Né? É mais ou menos Então, isso. isso me remete bastante a saber conversar com a pessoa, ao invés de simplesmente, você vai seguir isso. Perguntar para a pessoa o que ela mais gosta, porque se ela gosta de determinados itens, aí vem uma questão pessoal. Na minha opinião, esses itens têm que entrar. Tem que estar na alimentação dela. Se ela falar assim, eu amo refrigerante, vamos trabalhar com refrigerante. Tem gente surtando já ali, com certeza. Tá? Com várias coisas que você falou, com certeza. Mas por quê? Vai falar assim, mas refrigerante faz mal. Ok. Mas
já é algo rotineiro para aquele indivíduo. Então eu acho que vem aqui agora uma mescla de atitudes. Você gosta do refrigerante? Então vamos trabalhar com o refrigerante, mas vamos tentar minimizar o impacto do refrigerante nessa rotina. E educar o indivíduo também ao que é o refrigerante, para que no processo nós consigamos minimizar. Eu sei que tem perguntas, mas antes de ir para lá, eu dou o seguinte exemplo. Temos um indivíduo tabagista e sedentário. O que mata mais? Tabagismo ou sedentarismo? O que mata mais é sedentarismo, não é o tabagismo. É isso que eu ia falar. As pesquisas mostraram isso. Então, Sedentarismo. Aí você vai falar assim, mas olha para o cigarro, aponta alguma coisa benéfica do cigarro. Talvez um aspecto social. A parte do tabagismo tem uma questão social importante porque interage. Mas vamos olhar para o cigarro. Não tem nada de bom. Só que se o sedentarismo mata mais do que o tabagismo, mais vale a pena um fumante que se exercita do que um sedentário que não fuma. Então, vale mais a pena agregar do que começar excluindo. Então, antes de excluir o refrigerante, eu espero que vocês tenham entendido a analogia que eu fiz, antes de excluir o refrigerante, vamos agregar valor, para que o indivíduo se sinta mais completo e ele vá entendendo o processo. Não é para demonizar nada, não precisa. Exatamente isso, perfeito. Né? Mas a leitura tem que ser global. Aponta o refrigerante, o que ele tem de bom? Talvez a água. Né? Okay, Mas o que mais? Não tem. Mas não precisa ser um tratamento tão frio. Que é a questão do você colocar o anjinho e o demônio, né, em cada alimento, ou agora em cada nutriente. Depois que tiver a pergunta eu vou mais pro lado agora depois do nutriente também. Mas não existe alimento permitido ou proibido, existe na verdade um bom senso. Sim. Não existe um nutriente ruim, um nutriente bom, existe bom senso. Sim. Bom, uma pergunta? Da Valéria Soprano. Essas dietas low carb aumentam a oxidação das células? Então eu vou aproveitar a pergunta da Valéria e aí eu vou mudar então o rumo para dizer assim, até então a gente falou de energia, né? E aí a pergunta da Valéria é no sentido, e o nutriente? Quer dizer assim, existem as dietas com restrição, que nem ela falou agora de low carb, por exemplo, mas existem também as que endeusam outros nutrientes, como as dietas com alto teor de proteína, com alto teor de gordura. Então essa relação toda que você explicou, ela tá ligada só com energia, ou a forma como o nutriente é ofertado também vai fazer diferença? Sim, faz diferença. Estamos numa época em que todo mundo fala de nutrição. Oba! Né? E virou terra de ninguém. Faixa de Gaza, tiroteio daqui pra lá, de lá pra cá, né? Então virou assim um Deus nos acuda. Se eu colocar, vamos supor que nessa sala seja uma câmara metabólica, tá? Uma câmara metabólica, para quem não é profissional, ela consegue mensurar o quanto nós estamos gastando de calorias. Então estamos aqui paradinho em repouso, tá? Óbvio que a gente não poderia estar fazendo esses movimentos, estamos aqui repousando, vamos ficar o dia inteiro deitado. Vamos mensurar o nosso gasto calórico e para atender essas calorias, o quanto eu uso de proteína, o quanto eu uso de carboidrato e o quanto eu uso de gordura como fontes de energia. Nós encontraríamos mais ou menos 50 a 55% dessas calorias vindas de carboidrato, mais ou menos 15 a 20% de proteína e o restante, não sei para fechar a conta exatamente o que eu fiz, em torno de 25 a 30% lipídios, de gordura. Minha pergunta agora é para você. De onde surgiram as recomendações nutricionais? Exatamente daí. É exatamente daí. Né? Então eu falo assim, mas é conspiração da indústria. Tudo virou conspiração agora. É conspiração do carboidrato, é conspiração do açúcar, é conspiração da margarina, é conspiração de não sei o que lá. Né? Tudo virou conspiração. Existe uma recomendação, existem recomendações. Claro que os valores não são estáticos, mas eles giram em torno, a recomendação de carboidrato para um indivíduo sedentário gira em torno de 50%, porque é o que eu uso.
que eu vou utilizar como fonte de energia para atender meu gasto calórico. O corpo quer se adaptar, ele não quer sofrer. O corpo é preguiçoso, vagabundo, não quer ter nenhum tipo de sofrimento, de esforço. Se eu consumir carboidrato a mais da minha necessidade, eu teria uma adaptação. Um exemplo? Hipertrigliceridemia, triglicéridos aumentados. Outro exemplo, acúmulo de gordura. São exemplos, é uma resposta adaptativa do corpo. Vou trabalhar abaixo. Low carb. Exato. Vou trabalhar abaixo das necessidades. O corpo se adapta também. Essa adaptação, ela passa a ser, durante um período, até positivo. Só que esse período é breve. Pouquíssimas semanas. Tá. Pouquíssimas semanas. Uma resposta positiva é diminuição da trigliceridemia. Quando o indivíduo tem hipertrigliceridemia, aumento dos níveis de triglicéridos no sangue. É uma resposta já muito bem consolidada. Mas aí vão falar assim, mas o que causa aumento de triglicéridos é carboidrato. Não, o que pode causar aumento é o excesso de carboidrato. Então tem essa delimitação. Essa palavra no meio. Excesso. Exato. Isso eu acho que é um dos aspectos principais. Quando o indivíduo se priva de carboidrato, ele coloca o corpo em sofrimento praticamente que extremo. Porque o corpo gosta de carboidrato. Ele precisa de carboidrato. Mas se eu tirar carboidrato eu não morro. Não vai morrer porque o corpo consegue se adaptar para sobreviver. Nós conseguimos, carboidrato é tão importante para nós que nós conseguimos produzir. Aí vem gente que vai falar assim, mas não tem carboidrato essencial. Assim, quer dizer, só porque o corpo produz carboidrato não quer dizer que ele não precisa ingerir da alimentação. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então o carboidrato é tão importante para nós que nós conseguimos produzir. Só que o fato de eu consumir abaixo da minha necessidade faz com que meu corpo se programe para tal. Respondendo à pergunta, essa diminuição de carboidrato aumenta transitoriamente o uso de gordura como fonte de energia. Aumentou o uso de gordura como fonte de energia, vou emagrecer mais. Durante um período até pode ser. Tanto que em dietas mais restritas em carboidrato, nas primeiras semanas a queda chega do peso e também de gordura corporal chega a ser maior do que uma dieta normodistribuída, com carboidrato, proteína e gordura tudo lá bonitinhos. Mas transitoriamente, em longo prazo já não. Em longo prazo não, e isso já é muito bem consolidado. Já se tem uma vasta literatura mostrando que em longo prazo não há vantagens. Que seria a tal da resposta adaptativa. Exato. Só que aí vem o problema. Prazer em comer, prazer é uma questão, é o nosso animal, não é o racional, é o instinto. O prazer da maioria das pessoas está nos alimentos fontes de carboidrato. Quando o indivíduo ele entra em restrição, a probabilidade de ele sustentar isso para o resto da vida é muito baixa. Então ele tende a espanar. Se ele espanar, ótimo, porque ele está respondendo. Aquele indivíduo que consegue se privar e ficar sem, ele tem aumento de risco de depressão. Ele tende a se fechar mais. Poucas pessoas se atentam a isso. Saem alguns trabalhos recentemente para essa questão. Porque sai um componente da dieta que é um componente gerador de prazer. Termina um relacionamento. Né? Tem gente que cursa com anorexia, fica sem apetite. Tem gente que cursa come de tudo. Ela não vai no pé de alface. Né? Ela não vai no rabanete temperado. Ela vai no quê? Numa suculenta chicória. Né? Ela vai aonde? Ela vai no alimento palatável. Então a probabilidade de um indivíduo se privar de carboidrato e conseguir sustentar é muito baixa. Só que aí vem o problema. Quando ele se priva e ele volta no estado de resistência à insulina aumentado. Que é para programar ele para reganhar e ter mais dificuldade para perder depois. Então, aí é que está o grande mistério. Atualmente tem lá um movimento de low carb, que é estilo de vida. Gente, isso é, desculpa o palavreado, mas isso é uma perda de tempo absoluta. Explica a oxidação. Essa dieta low carb, então, aumenta a oxidação das Então, células? eu não sei exatamente o que ela comentou com oxidação da célula.
porque esse termo não existe, oxidação da célula. Então eu imagino que ela esteja falando, eu imaginei que ela estivesse falando de oxidação de gordura. Não sei se é, por isso que eu falei, ela aumenta a oxidação de gordura. Que a célula não se oxida. Exato, porque a oxidação é um termo de uso do substrato como fonte de energia, né? O uso do nutriente. Mas acho importante explicar a palavra oxidação, porque, mais uma vez, tem não profissionais também assistindo, então se a gente utiliza essas palavras assim... Uma outra coisa que eu queria que você explicasse, que eu acho importante, você falou, o nosso corpo produz carboidrato. Tá? Sim, ele produz. Ele utiliza o que para produzir? Ele utiliza compostos que não são carboidratos. Exatamente né? isso. Então, usa, por exemplo, aminoácidos como fonte de energia. Que nós da produção de carboidrato vem às custas de componentes musculares. Ok? E se a gente for para o outro nutriente, Murilo? Se a gente vai, então, você falou... Pensando em dieta da moda, a gente não está citando nomes de dieta, nós estamos citando os princípios. Então, existe um grande número de dietas que preconizam comer valores baixos de carboidrato, nos mais variados níveis mais baixos em carboidrato, tá? Mas existe um outro grupo de dietas da moda que preconiza, paralelamente, você diminui o carboidrato e você aumenta a proteína e aumenta o lipídio também. Sim. Então, qual seria, vamos dizer assim... a nossa ou a sua avaliação dessa questão? Fazer dietas com muito mais proteínas do que necessidade ou com muito mais lipídio, ou ambos, né? Mais proteína e mais lipídio do que aquilo que é recomendado para o organismo desse indivíduo. Da mesma forma que existe uma adaptação contra a restrição, existe uma adaptação contra o excesso. Sim. Proteína já é bem claro também que nós temos uma capacidade máxima de assimilar, quer dizer, comer a proteína e usar para produzir nossas próprias moléculas. Acima disso, efeitos deletérios é pouquíssimo provável que aconteça, mas é desnecessário. Dependendo de qual for o alimento, podem vir componentes que não são somente proteínas. Vem gordura na história também. E aí está lá no outro momento daquele embate, um embate meio burro, na minha opinião, né? Que é o quê? Gordura não faz mal, pode comer gordura, carboidrato agora... Não, não é isso. Excesso de gordura parece ser deletério. Excesso de proteína parece que não, mas é desnecessário. Excesso de gordura, sim, parece ser deletério. Deletério para? Parece ser ruim para perfil lipídico, aí alguém vai falar assim, mas falou que baixa triglicérides, mas que não interfere no LDL, que seria o colesterol ruim. Mas um parâmetro que nós não conseguimos saber, em âmbito clínico, é o tamanho do LDL. Né? Que é o quê? O LDL, que é o chamado de colesterol ruim, é como se fosse imagina um copinho transportando o colesterol aqui dentro. Esse copinho ele pode ser menor ou ele pode ser maior. O copinho ruim, nesse caso, é o que é pequenininho, porque ele tem maior chance de se infiltrar nos nossos vasos e lá começar a formação de placas de ateroma. E isso a gente não consegue fazer em exame de sangue. Não. Essa análise do tamanho da partícula. Você dosa a partícula, mas não o tamanho dela. Em âmbito de pesquisa é mais possível, porém é uma técnica bem refinada. E não se tem dados em longo prazo mostrando, por exemplo, esse aspecto, né? Então surgem algumas lacunas a respeito disso para empoderar, assim, que lipídio, que gordura não faz mal. Mas óbvio que não dá para olhar só para a gordura também, porque o indivíduo até pode comer uma quantidade de gordura maior, mas ele tem uma série de atitudes positivas que façam com que esse efeito seja minimizado. Entendi. Eu teria que olhar também para o tipo de lipídio? Então, assim, sim, ele vai aumentar a quantidade de gordura da dieta, mas ele teria que controlar a quantidade de saturado da sim, dieta, e aí ele poderia aumentar de insaturado da dieta, por exemplo, porque até onde nós temos isso nas diretrizes de cardiologia, né, tudo que diz respeito à cardiologia, a gente tem sempre um controle da quantidade de ácido graxo saturado, porque ele teria, então, essa ação que você citou agora, que é
trabalhar com a questão, principalmente dos eventos cardiovasculares. Sim. Parece que a parte de gorduras não são tão prejudiciais quanto se achava. Tá? Mas ainda é preconizado que nós nos mantenhamos próximo das recomendações. Que gordura saturada não seja demonizada, mas que não seja também louvada. Entendi. Né? E sim que ocorra o tal do equilíbrio entre cada um dos componentes. Uma pergunta aqui da Jéssica Santos Andrade. Gostaria de saber o que vocês acharam do artigo que saiu recentemente na mídia: dietas com restrição de carboidratos diminui a expectativa de vida. Sim, esse trabalho saiu na semana passada. Uhum. Gerou um burburinho, né? Para quem é mais adepto de restrição de carboidrato, ficou bastante doído. Só que trouxeram, quando foi lançado o estudo PURI, né? Usaram ele para falar que restrição de carboidrato faz bem e gordura não faz mal. O que esse trabalho fez? Além de ele ter acompanhado... Esse foi publicado semana passada. Agora. Tá. Além de ele ter acompanhado um N grande de pessoas, ele fez uma análise estatística, ele fez uma meta-análise com os dados daquele próprio outro trabalho publicado anteriormente. E o que eles demonstraram? É a constatação do óbvio, que algo em torno de 50% de carboidrato, o risco de mortalidade é 1. Quer dizer, não há risco aumentado nem diminuído. Abaixo de cerca de 40%, os indivíduos têm aumento do risco de morte. Aí vamos falar assim, mas e o excesso também, né? Então, é a chamada curva em U, né? O ponto cerca de 50% é a ausência de risco, excesso aumenta o risco, falta aumenta o risco também. Quer dizer, tudo que traz ponderação, moderação, eu sou a favor. Porque o trabalho ele não falou que ele simplesmente falou, os extremos podem ser negativos. Vi muita questão, muita discussão falando que mas era um estudo observacional, não traça relação causa e efeito. É a partir desse tipo de trabalho que nós começamos a olhar para onde deveríamos investir em elaboração de pesquisas clínicas. É a mesma coisa, não vou pegar 2 indivíduos, você fuma, você não fuma, vou monitorar você para ver quem morre primeiro. Né? Então não vou elaborar um estudo dessa forma. Todo mundo sabe que cigarro aumenta o risco de morte por estudos observacionais. Então ele tem limite, ele não responde tudo. Não, mas a resposta ao qual ele está, a proposta dele, pronto, é ótima. Ao que ele se propôs, ele respondeu. Exatamente isso. Exato. Tem mais uma pergunta. Essa é minha. E o que vocês acham dessas dietas com restrição de glúten ou lactose, ou ambas? Que vocês... É o que vocês acham. Então, posso começar? Deve. Existe uma confusão muito frequente. Primeiro, vou começar pelo glúten. A pessoa fala que ela não está comendo glúten. Isso é uma tremenda falha. Ela não está comendo o alimento que fornece, além do glúten, várias outras substâncias que podem conferir algum tipo de sintoma no indivíduo. Né? Quem é o carro-chefe desse composto é o trigo e os derivados. Então não é tão correto dizer não estou comendo glúten. Você não está comendo uma série de outros componentes que para algumas pessoas pode gerar algum tipo de sintoma. Exclusão de alimentos fontes de glúten. Regra, celíaco. É o indivíduo portador de doença celíaca. Essa pessoa ela não pode praticamente sentir o cheiro de glúten que ela tem uma resposta negativa contra. Existe uma nova entidade que foi lançada há alguns anos, que é um indivíduo portador de sensibilidade ao glúten de ordem não celíaca. Então, um indivíduo que não tem doença celíaca, mas que quando ele consome alimentos fontes de glúten, ele tem alguns sintomas que podem ser de origem estomacal, intestinal ou então periférica. Tá? Essa seria uma outra entidade. Um problema.
tem pessoas que não existe um exame diagnóstico. É sintomatológico. Exclusão para quando o indivíduo apresentar sintomas negativos. A clínica é soberana. A clínica, nesse caso, ela é totalmente soberana. Só que na hora que nós tiramos um alimento, trigo, por exemplo, e a pessoa responde com melhora, não necessariamente é por causa do glúten. Pode ser por outros componentes. Aí vem uma outra classe de compostos que são carboidratos fermentáveis, que são os FODMAPs. São carboidratos que nossa flora fermenta e produz gases, por exemplo. Muitas pessoas que têm síndrome do intestino irritável são as que mais respondem negativamente com esse tipo de alimentos, com esses alimentos. Porque, como o próprio nome diz, o intestino é mais irritadinho, né? Então, ele pode ter diarreia, constipação, pode ter gases, pode ter distensão, pode ter dores abdominais, e ele tende a responder positivamente com a exclusão desses alimentos. Mas é difícil apontar que é o glúten, pode ser os outros compostos. No caso da intolerância à lactose, ou da lactose, é simples. Come lactose, não tem nenhum sintoma, vida que segue, continue comendo. Começou a apresentar sintomas que são característicos de intolerância à lactose, que tem graus, vamos excluir. Mas não precisa excluir os alimentos. Hoje nós já temos um arsenal de opções, né? Que tanto de leite, quanto de queijo, quanto de iogurte. Essa desordem, porque essa crítica ou essa ridicularização que foi feita a respeito de lactose, ela é bizarra. Mas teve um benefício, que é quem, de fato, não podia ou não pode comer lactose, que agora tem uma opção, um leque muito grande. Várias opções. Tem várias. Mas esse amplo leque só surgiu pela disseminação errada de que lactose faz mal. Né? Então, somente quem não pode, que vale a pena excluir. Eu costumo, na verdade, trabalhar essa frase que eu falei com você, que é assim, a clínica é soberana. Então, mais uma vez entra a moda. Né? Então, assim, a pessoa ela não tem sintomatologia alguma, mas ouviu falar que exclui, e aí eu quero levar essa história para um lado que é interessante, que assim, ao excluir qualquer grupo de alimentos, você corre o risco de uma inadequação de nutrientes muito grande. Então, vamos falar, você pode ter problema com relação a cálcio, você pode ter relação com relação às vitaminas do complexo B, você pode ter relação de déficit de várias outras vitaminas e minerais que as pessoas não lembram disso e simplesmente excluem esses alimentos. Né? Então, se existe uma clínica soberana, se existe um diagnóstico que confirma este problema, a pessoa ela não vai fazer isso por moda, ela vai fazer isso porque é necessário para ter uma evolução adequada. Sim. Agora, por moda, você tem que lembrar que a história é um pouquinho diferente, né? E que precisa, sim, como é que eu vou dizer? Uma avaliação do todo. Então, você tem que analisar no indivíduo que tem a necessidade. Não é simplesmente chegar e falar, não toma leite. Você não vai tomar leite? Ok. Você tem um problema? Ok. O que eu vou ter que colocar nessa dieta? O que eu vou ter que inserir nesse plano alimentar para suprir os nutrientes que normalmente estavam sendo ofertados por esse leite? Então, esse é o problema da moda. Ele vai tirando, né? Mas ele não vai entendendo que esse tirar não é só ligado com a questão da lactose, não é só ligado com a questão do glúten, que existe todo um déficit nutricional que pode ser gerado e que isso pode ter consequências aí para a saúde do indivíduo, né? Eu tenho uma pergunta, eu acho que o nosso horário já está, a gente já vai estar terminando, mas eu acho importante a gente falar isso porque não sei se ficou claro quando você falou que o excesso de proteína pode não ter prejuízos. Existe uma recomendação do Colégio Americano, no sentido de quem é praticante de exercício físico, do atleta, de você ter um limite proteico aí de 2 até 2,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque muita gente considera a proteína como um nutriente inócuo. Então, assim, eu posso comer quanto eu quiser, o excesso dela não vai fazer nada, do seu ponto de vista, ele não vai ser guardado em lugar nenhum, eu posso armazenar proteína o quanto eu quiser, e quanto mais proteína eu consumir, mais massa muscular eu vou ter, né? Então, acho que existe esse mito em relação à proteína, que é um mito inverso ao que tem do carboidrato, né? Então, eu culpo o carboidrato como, se eu comer muito carboidrato, né?
A gordura, ela tá no meio termo, mas a proteína é endeusada, como se ela fosse a melhor coisa do mundo e que ela não tivesse nada com relação ao quadro de obesidade, com relação a outras questões que podem acontecer no organismo. Para cada condição que o indivíduo se encontra, ele tem uma necessidade específica. Então, um sedentário ainda é preconizado algo em torno de 0,8 grama por quilo, embora já tenham algumas evidências com técnicas mais precisas de que a recomendação seria a necessidade seria de algo em torno de 1 a 1,2 gramas por quilo por dia, né? Então, uma pessoa que pesa 70 quilos, 70 vezes 1, 70 gramas por dia. Um exemplo, um bife mais ou menos desse tamanho tem algo em torno de uns 30 gramas de proteína. Nós não estamos fazendo propaganda da marca do não celular dele, né? só do tamanho do bife, tá bom? Então é relativamente fácil de atingir, né? O indivíduo que faz exercício físico, a recomendação aumenta, ela vai para 1,2 a 2, né? Porque o exercício físico ele culmina em alterações da musculatura e que parte dessas alterações, que envolvem adaptações do músculo também, essa parte dessas adaptações demanda uma quantidade proteica maior. Então o indivíduo pode se beneficiar de uma oferta aumentada. Agora, além disso, o indivíduo não tem nenhum tipo de benefício. Até esse ponto, salvo no emagrecimento, a gente pode até incrementar para cerca de 2,4, mas quer dizer que é muito próximo desses dois. E se o indivíduo fizer musculação e for submetido ao emagrecimento? Quer dizer, dietas com 3, 4, 5 gramas por quilo de massa corporal, nós não temos capacidade para assimilar isso. Aí vão falar assim, por isso que o Murilo é magrinho. Porque, não, você pode pegar qualquer indivíduo, necessidade proteica não é exagerada. Não é. E quanto mais treinado o indivíduo for, já que falamos de exercício físico, menos proteína ele precisa. E que é contraproducente para as pessoas, né? Fala assim, não, quanto maior eu for, mais proteína relativa ao peso eu precisarei. E não é isso. Ela precisa de menos. Muito se achava muito especulava-se, né, que excesso de proteína poderia causar algum dano renal. Já tem alguns bons dados mostrando que essa relação ela não é existente numa pessoa saudável. Mas não justifica consumir excesso de proteínas. Dependendo de qual fonte proteica, podemos ter alteração de flora bacteriana. Sim. Muito vem se falando também do intestino como um orquestrador do nosso funcionamento. Excesso de proteína pode impactar a flora bacteriana. E o carboidrato pode impactar positivamente. Tanto que a restrição dele altera negativamente a flora bacteriana, né? Então eu vejo que assim, o aspecto principal existe uma quantidade de proteína ideal a ser consumida. O excesso parece não ser negativo. E o que vai acontecer se você comer mais proteína do que você precisa? Você elimina. Como? Você elimina na urina. Você queima esses aminoácidos, que são os produtos derivados das proteínas, e o produto dessa nossa metabolização sai na urina. E a proteína tem que ser de origem animal? Não, na verdade não. O que nós precisamos é ofertar, o ideal seria ofertar os aminoácidos que nós não conseguimos produzir, que são os chamados aminoácidos essenciais. Isso é mais facilmente atingido pelas proteínas de origem animal, mas nós conseguimos também com proteínas de origem vegetal. Eu tenho aqui uma pergunta da Ângela Salton Narciso. Qual a conduta que vocês têm quando o cliente já chega focado em alguma dieta da moda? Vocês explicam a fisiologia ou tem alguma frase que já desmonta toda essa imagem de que dietas da moda resolve o ponto? Desmontar? Bom, quando vem uma pessoa já nesse esquema, o diálogo eu vejo que ele é cada vez mais necessário, que é educar essa pessoa, né, quanto ao que seria ideal. Então é praticamente uma escolinha, senta aí que eu vou te ensinar, né? Então vamos começar do beabá, para ela ter consciência do porquê, né? Do porquê o que foi feito pode ter sido ruim e o porquê que o que eu vou fazer pode ser melhor. Não quer dizer que será bom, pode ser melhor.
Então eu vejo a parte educacional. Sim. E fazer com que a pessoa entenda o processo também. Não simplesmente, vai, siga. Acho que ela tem que saber para ela entender, né, o porquê. E dependendo do grau de tempo, né, dependendo do tempo que essa pessoa foi submetida a planos malucos, pode ser que não dê para focar mais no emagrecimento. Durante um período, vamos reorganizar a casa e o objetivo passa a ser outro. Passa a ser não emagrecer, não engordar. Que é o quê? A casa está destruída, vamos arrancar tudo de lá e vamos começar tudo de novo. Mas vai demorar, ninguém mandou fazer errado antes. Né? Claro que aí o cliente, o paciente, é vítima nessa história. Sim. Né? Então a culpa não é dele, mas o erro foi feito lá atrás. Por quem e por quê, não interessa nesse momento. Mas a pessoa tem que ter consciência de que precisaremos construir a base de novo. E o não engordar passa a ser um dos objetivos para recuperar parte do funcionamento do corpo da pessoa. Ok? Murilo, a gente está no nosso horário, a gente tem que terminar essa roda maravilhosa de conversa que a gente fez. Teria conversa aqui para muito mais. Um prazer ter você aqui conversando com a gente sobre essa temática. Você sabe o quanto eu admiro o teu trabalho. Eu acho que a gente tem essa parceria, vamos dizer assim, pela forma semelhante de conduzir a questão da nutrição. Então, eu acho que é isso, né? Mas ouvindo você falar agora, não tem como eu não terminar essa nossa roda de conversa pensando um pouco nos nossos amigos, nos nossos colegas nutricionistas, né? Então, eu acho assim, tudo que foi falado aqui hoje exigiu muito conhecimento de vocês, sob o ponto de vista de conhecer a ciência da nutrição, de estudar a ciência da nutrição. Então, eu vou pegar um pouco de todas as frases e fazer um fechamento, né? Como é que eu vou trabalhar com o meu paciente? Como é que eu vou convencê-lo, na verdade, de que essa dieta... Eu tenho que ter muito conhecimento sobre nutrição, sobre fisiologia, sobre bioquímica. Eu vou transmitir isso com essa linguagem técnica para ele? Óbvio que não. Eu vou tentar fazer o que a gente fez aqui hoje, tentando, na verdade, trabalhar com o discurso de divulgação científica, tentando levar esse conhecimento para ele. Por quê? O que eu sinto hoje no consultório, e eu acho que você também, que quando você começa a explicar as coisas para o paciente numa linguagem que ele entende, o paciente olha para você e fala: por que ninguém nunca contou isso para mim? Por que ninguém nunca me explicou isso? Porque se eu soubesse disso, eu não teria feito aquilo, vamos dizer assim, né? Então eu acho que a gente tem que, não sei se o que eu vou dizer agora reinventa a roda, né? Até pode parecer, mas os profissionais precisam se preparar melhor para poder atender melhor, para poder explicar melhor, para poder fazer o que é nosso carro-chefe, que é educar em saúde, educar melhor. E com isso eu não estou dizendo que as pessoas vão deixar de seguir dietas da moda, porque isso existe desde que o mundo é mundo. Mas ela vai ter a dieta da moda sendo divulgada e ela tem consciência, ela tem educação para olhar para aquilo e dizer: eu quero e assumo o risco, ou eu não quero porque eu não quero esse risco para mim. Porque o que eu vejo hoje é que tudo é vendido como lindo, como promessa, e a pessoa não tem esse discernimento. Infelizmente, a gente tem muito profissional que também não consegue dar essa explicação. Então, essa é uma realidade para todas as áreas da saúde no Brasil, não é só para a nutrição não, mas nós precisamos de profissionais com um bom nível de formação para poder ajudar a população a triar tudo isso que vem. Não sei se o Murilo concorda com isso, mas a nossa conversa aqui, ela vai para a população, mas ela também vai para o profissional, né? Exemplo, olhem o discurso desse rapaz aqui hoje, desse meu colega, né? Olha o tanto de ciência que ele trouxe para a gente. Se vocês, analisando tudo isso que ele falou, julgarem que vocês sabem tanto quanto ele, eu vou estar muito feliz, né? Mas se vocês julgarem que pelo tanto que ele falou, vocês precisam estudar muito, corram atrás. Porque é aí que você vai fazer o diferencial no atendimento. Para fazer o meu fechamento, para não me alongar muito mais, porque daria para ficar conversando. Aqui até as 10, 11, né? Vamos lá. A Joana ia adorar, a Joana tá amando ali, ó. O que eu vejo que falta muito em profissionais é a arte de saber conversar com a pessoa. Ao invés de ficar falando, escuta um pouco, porque a pessoa, ela chega com um objetivo, a gente até pode
Falo assim, quando senta alguém ali, eu posso até falar assim, eu acho que eu sei quais são os seus objetivos. É perder gordura e ganhar massa muscular, né? São os objetivos quase que universais. Mas isso é a ponta do iceberg. Opa. Conversando com a pessoa, eu acho que essa é a arte que a gente precisa lapidar em nós, é de entrar na vida dela e entender mais a realidade dela. Eu comentei que uma parcela muito grande dos meus atendimentos, do meu público, é para quem quer emagrecer. Só que é muito frequente o indivíduo sair de lá com outro objetivo. Uhum. Então o emagrecimento ele vira secundário e não primário. Por quê? O objetivo de emagrecer de forma primária, o objetivo primário de emagrecer, ele não dará certo. Agora, se nós conseguirmos mudar o objetivo para algo mais palpável, o indivíduo consegue focar em outra coisa. Um exemplo, faz exercício físico, não vamos focar no emagrecimento, vamos focar na sua performance física. Porque ele melhora e ele ganha estrelinhas. Melhorei. Ele tem um reforço, um alto reforço positivo. O emagrecimento ele traz um objetivo do qual ele almeja um corpo, não só um número, mas ele almeja um corpo do qual ele nunca conseguirá. Então ele nunca é premiado. Qual é a vantagem de fazer aquilo? Eu vejo que isso é por meio de conversa com a pessoa. Então, ao invés, isso você já me ouviu falando, ao invés de prescrever dietas, ao invés de nutricionista não é prescritor de dietas, é influenciador de vida. Em parte por meio da alimentação, mas em parte também sabendo orientar, procure isso, procure aquilo, faça isso, faça aquilo. Cuidar da pessoa como um todo. Perfeito. Porque dieta bonita no papel é no papel, né? É, exatamente isso. Murilo, muito obrigado. Eu que agradeço bastante. Espero que as pessoas que nos assistiram, fizeram perguntas, tenham gostado dessa temática e da discussão que ela gerou. Pretendo trazer Murilo aqui para outras temáticas que eu sei que ele domina bastante também, acho que vai ser um sucesso. E espero vocês na nossa próxima roda de conversa, que acontece no mês de setembro. Então fiquem ligados ali no nosso Face, que em breve a gente divulga a data e a temática que vai ser trabalhada. Muito obrigada.